Vescovi, você nota já o debate sobre economia na campanha? E se sim, o que você capta? O que você acha que está sendo debatido, se é relevante, se não é? Sim. Bom, o que eu capto sim é uma preocupação crescente com a situação das contas públicas. Óbvio que, vocês sabem bem, o momento de campanha eleitoral não é exatamente o momento onde os candidatos vão verbalizar as suas preocupações, colocar a dureza do que pode ser um ajuste fiscal. Enfim, talvez a conversa seja outra. Mas os assessores, as pessoas que estão ali preparando os planos de governo, que depois vão participar dos debates entre os economistas, entre os responsáveis pelos planos de governo, sim, eu noto que esse debate é muito presente. E seria, né, uma excelente notícia, até um bom legado dessa campanha eleitoral, que promete ser muito aguerrida, competitiva, se a gente colocasse para o público brasileiro, para os eleitores, da forma mais didática, e os políticos são bons em fazer isso, o problema da restrição fiscal, né? Que o governo não pode tudo, o governo tem limite. E além do problema da restrição fiscal, como que fatores estruturais, escolhas que a gente fez ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, comprometeram seriamente as contas públicas. Está aí os dados que vocês mostraram, a dívida pública cresceu. Eu diria que nesses 15 anos, não só esses 10 pontos, né, mas 30 pontos de percentagem, continuará crescendo e a gente vai ter um momento, um encontro marcado, inevitável, com esse ajuste das contas públicas. Então, seria um grande benefício se os candidatos colocassem de uma forma clara para o eleitor que não adianta ter um Estado desequilibrado, desorganizado, porque a gente só vai colher com isso taxas de juros muito altas, um custo de capital que impede as empresas de investirem, uma sociedade sufocada, as políticas públicas sufocadas e um baixo crescimento. Agora, a gente vai cair naquele debate que vira e mexe, a gente cai aqui no WW, né, Thaís? A necessidade de debater e de fazer um debate público sério sobre restrição fiscal não dá voto, né? Não dá voto. Até por uma dificuldade do discurso que a política criou. E o Lula, por exemplo, é bom de criar esse debate, mesmo que ele não seja o mais saudável para o Brasil, né? O Lula, por exemplo, e a Ana Paula sabe bem disso, é aquele que diz que o Estado não tem limites, né? O discurso histórico do PT e dos governos petistas é de que não há limites para a atuação do governo, né? E a grande dúvida hoje, eu acho que se dá muito mais do grau de compromisso e da credibilidade. Aí, Ana Paula, eu quero até te perguntar sobre isso, né? Porque os planos podem até aparecer, mas o Brasil também sofre uma crise de credibilidade, né? Hoje, eu vejo muita gente do mercado e entre empresários dizer assim, o Lula fala uma coisa e faz outra. Por que no quarto mandato ele vai fazer diferente do que ele fez? E se a situação chegou onde está hoje, foi provocada também por ele nesses últimos 4 anos. Então, eu queria te ouvir sobre o peso da credibilidade ou da falta dela, até se a gente fizer, se os governos ou se os candidatos apresentarem bons programas. A confiança tem preço, né? Ou seja, essa perda de confiança que os mercados, que os agentes todos, inclusive o segmento empresarial, na hora de tomar suas decisões de investimento, essa perda de confiança está custando caro para o Brasil. A gente está perdendo oportunidades. Isso, às vezes, a gente acha que é pouco visível, porque a gente está com uma taxa de desemprego em recordes baixos, né, baixistas. A gente tem ainda uma condição de consumo importante. Veja, a renda das famílias esse ano está crescendo na casa de 5%, né? Mais de 5%. Então, às vezes a gente acha que esse ambiente não é tão perceptível assim pelos eleitores, pelas pessoas que votam e vão fazer suas escolhas daqui a pouco. Mas a gente também vê o grau de endividamento que as famílias, né, que as empresas estão sofrendo e que o governo também, os governos, né, não só o governo federal. Então, a questão da credibilidade passa por a gente abrir a mente das instituições brasileiras, porque você pode ter belos programas, mas quem aprova é o Congresso e o Judiciário que questiona. Então, hoje o que a gente vê é que esse conjunto institucional do Brasil não está favorável ao componente de
contas públicas equilibradas, ou você pode chamar isso de responsabilidade fiscal. A gente não tem isso há alguns anos no Brasil. A gente tomou um eixo onde ou você olha pela via das emendas parlamentares, ou você olha pelos precatórios, ou você olha pelos créditos subsidiados, pelos programas que a gente chama de parafiscais, que não são aqueles gastos diretos, são aqueles gastos que estão dentro das operações de crédito, por exemplo, ou usam fundos públicos garantidores. A gente está num contexto onde, enfim, é mais fácil gastar. A gente precisa fazer o discurso, ou precisa fazer a discussão difícil, né? Aí, Thaís, assim, o meu ponto é a credibilidade precisa ser construída institucionalmente. O Brasil não vai conseguir dar essa virada que ele precisa dar para colher as oportunidades que o Caio bem mencionou aqui, que são muitas. A gente está muito bem posicionado hoje nesse contexto global, se a gente não unir as instituições e o setor privado junto, porque quem já foi de governo sabe que às vezes o setor privado bate na porta pedindo seu subsídio ou negando o ajuste do subsídio que a gente já não faz sentido mais. Então, hoje o Brasil precisa entender que a gente tem que sair da inércia das políticas sociais que estão aí há 20, 30 anos, a inércia dos subsídios que já existem há muito tempo. A gente precisa enxergar mais estrategicamente esse futuro e deixar de olhar o mundo, né, se endividando mais, o mundo também perdendo o seu tom em termos de responsabilidade fiscal. A gente precisa fazer isso diferente nessa hora, porque nós estamos num posicionamento diferente. Eu acho que esse é o grande convencimento que a gente espera, mas, de novo, isso é muito institucional.